Vamos ouvir agora um debate fictício para esclarecer sobre quem matou Jesus, se foi Deus ou se foi a humanidade. Então vamos lá. Lucas defende que Deus diretamente causou a morte de Jesus, enquanto Mariana argumenta que Deus permitiu, mas não executou diretamente a morte de Jesus. Ricardo foca na responsabilidade humana pela crucificação. Debate: Deus matou o seu próprio filho? Lucas: a Bíblia deixa claro que foi da vontade de Deus que Jesus sofresse e morresse. Veja Isaías, capítulo 53, versículo 10. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Isso significa que Deus foi o agente direto da morte de Cristo? Mariana diz: não exatamente. Deus permitiu a morte de Jesus, mas ele não foi o executor. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o que explica entrega, não execução direta. Ricardo concorda com Mariana. Além disso, Atos capítulo 2, versículo 23 mostra que Deus planejou a morte de Jesus, mas os homens foram responsáveis por executá-lo. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. E vocês? Com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Se Deus não matou Jesus diretamente, por que Isaías, no capítulo 53, 10, diz que ele o esmagou? Mariana responde: o verbo esmagar, no hebraico, pode significar permitir que sofresse. Isso não implica que Deus pegou uma espada e matou Jesus, mas que ele permitiu o sofrimento para cumprir a redenção. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz que Deus não poupou seu filho. Isso não indica que ele causou a morte. Lucas responde: sim, esse versículo mostra que Deus tomou a decisão ativa de entregar Jesus à morte. Ricardo diz: mas entregar não é o mesmo que matar? Os soldados romanos crucificaram Jesus, e a responsabilidade humana é clara em texto como Mateus capítulo 27, versículo 24 a 26. Se os humanos mataram Jesus, Deus ainda é responsável por sua morte? Mariana responde: de certa forma, sim. Deus planejou a redenção por meio da cruz, mas os líderes judeus e os romanos foram os agentes da execução. Jesus poderia ter evitado sua própria morte? Ricardo diz: sim. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 26, versículos 53 a 54, que poderia chamar legiões de anjos para livrá-lo, mas escolheu obedecer ao plano de Deus. Conclusão, meus amados, minhas amadas. O debate mostra que a morte de Jesus foi permitida e planejada por Deus, mas os responsáveis diretos foram os seres humanos. A Bíblia não ensina que Deus pegou uma espada e matou Jesus, mas que ele permitiu o sofrimento para salvar a humanidade. Para defender a tese de que Deus não executou diretamente seu filho, mas que os seres humanos foram os responsáveis pela crucificação de Jesus, podemos estruturar um argumento sólido baseado na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não matou, mas permitiu que os homens o crucificassem. Essa é a tese. Deus não matou Jesus, o seu filho,